TRXF11, o fundo de real estate da TRX. Vamos ler o relatório de agosto de 2025, publicado agora, no dia 3 de setembro de 2025. Continuar o acompanhamento do fundo, ele que tem hoje um patrimônio líquido total na casa de 3 bilhões 285 milhões, a cota patrimonial a R$ 101,12, 72 imóveis no seu portfólio, 23 inquilinos, 682 mil metros quadrados de ABL total, um prazo médio dos contratos de 14,54 anos, valor médio da alocação no varejo de R$ 31,17, já no saúde, R$ 120,87, 0,22% de vacância física, 0,42% de vacância financeira do fundo que iniciou as atividades em 2019 e hoje cota na B3 a R$ 97,25, fazendo um P sobre VP de 0,96, uma variação positiva nos últimos 12 meses de 5,37%. A cotação chegou agora em dezembro de 2024 aos R$ 95,00, aos R$ 93 aproximadamente. Desde então buscou uma recuperação, voltou aos R$ 104,52, mas repousa agora aos R$ 97,25, fazendo aqui talvez aquela oportunidade para aqueles que gostam do fundo. A última distribuição será paga agora no dia 12 de setembro de 2025, segue 93 centavos por cota, lembrando que ao final dos semestres o fundo costuma realizar uma distribuição extraordinária, como por exemplo em dezembro distribuindo R$ 2,50 e agora em julho distribuindo R$ 1,51 por cota. Então fiquem ligados nessa situação, porque pode vir distribuição extraordinária agora no final do ano de 2025. E se o cotista tivesse investido R$ 1.000 há 2 anos, teria hoje R$ 1.088,50 no TRXF11. A rentabilidade, apesar da recuperação, não consegue superar a linha do IPCA, do IFIX e também do CDI, retornando no período apenas 8,85%, enquanto o CDI retornou 25,41%, o IPCA 9,42% e o IFIX 8,64%. Então, ponto de atenção na rentabilidade aí do TRXF11. Mas, voltando aqui para o relatório, a gestão comenta que agora, no dia 14 de agosto, o fundo concluiu a aquisição de 3 imóveis locados para o Grupo Pão de Açúcar pelo valor de 98 milhões. Eles estão localizados em São Paulo e em Cotia e têm aí um prazo médio de 15 a 20 anos e contam com multa rescisória equivalente a um saldo remanescente contratual. O TRXB11, fundo controlado aqui pelo TRXF11, também concluiu a alienação dos imóveis Loja Açaí Teresina Piauí pelo valor de 69 milhões, sendo que na data da assinatura o fundo recebeu 44 milhões para recomprar o CRI lastreado ao imóvel e o saldo remanescente será pago ao fundo em 25 parcelas mensais e fixas de R$ 1 milhão. A taxa interna de retorno gerada é aproximadamente de 10,5% ao ano, equivalente a 131% do CDI e deverá gerar um lucro de 22 centavos por cota. A operação tem um cap rate aproximado de 7,85%, a distribuição de 93 centavos, fazendo um yield de 11,44%, 0,93%, com pagamento agora no dia 12 de setembro de 2025. Em relação ao mercado do cenário macroeconômico, aquilo que nós já sabemos, e na aquisição das 3 lojas, a gestão comenta aqui que no dia 14 de agosto foi anunciado ao mercado a conclusão destas aquisições. As lojas estão localizadas em São Paulo e Cotia, região metropolitana de São Paulo. Os contratos são atípicos, entre 15 e 20 anos, um valor total de 98 milhões, sendo que 55 milhões e 300 correspondem ao valor relativo ao saldo devedor dos CRIs vinculados aos imóveis e foram assumidos pelo fundo ao IPCA mais 5,17. E 43 milhões e meio foram desembolsados na data da aquisição. Os imóveis estão sendo adquiridos pelo valor médio de R$ 6.710 e o TRXF11 fará jus a 100% da receita de aluguel. No racional de aquisição do imóvel tem aqui o aumento do yield on cost, agora para 10,5% da operação, um aumento do percentual da receita do fundo advindo dos contratos atípicos, a diversificação regional aumentando aí mais uma cidade em Cotia e o potencial valorização e proteção patrimonial do fundo. Então, ele troca lojas lá na região norte e nordeste por lojas aqui no estado de São Paulo. Em relação à loja vendida lá na região centro-oeste, tem aqui a loja do Açaí Goiânia, que foi vendida pelo valor de 89 milhões. Segundo a gestão, no dia 22 de agosto assinou o memorando de entendimentos, então está aí em processo de venda ainda. E o valor será pago em 53 milhões à vista e 36 milhões em 3 parcelas de 12 milhões, cada reajustadas pelo IPCA
com prazo de vencimento de 6 meses do pagamento do sinal. A operação tem como valor estimado de lucro entre 58 centavos aproximadamente e uma taxa interna de retorno de 15% ao ano, ponto excelente. O cap rate é de 7,65 e o valor de venda equivale a R$ 4.725 o metro quadrado de área construída e o lucro representa uma antecipação de 57 meses do resultado líquido mensal gerado pelo imóvel ao TRX-B11. Tem aqui também as visitas lá do Albert Einstein, segundo a gestão, tem previsão de inauguração em julho de 2026, segue bem avançado aí, já construindo as UTIs, parte de estrutura e também já avançando bem. Para a DRE do fundo, em agosto de 2025, 8 milhões e 300 foram aqui as totais de despesas, mas ele fez 22 milhões de receitas imobiliárias, 26 milhões de rendimentos imobiliários, finalizando lá um resultado operacional de 40 milhões 656 mil reais, R$ 1,25 por cota, lembrando que ele distribuiu 93 centavos, então ele tem agora uma reserva de cota de 58 centavos, então excelente. O ponto de atenção é que para os rendimentos mobiliários aqui ele cresceu bastante, de 9 milhões e meio para agora 26 milhões, o que é ponto positivo, ajudando no resultado operacional de R$ 1,25, aumentando a reserva lá para 58 centavos por cota. Em relação ao guidance, segue lá entre 90 e 93 centavos até dezembro de 2025. Na rentabilidade, agora para agosto, foi total negativa de 1,20%. Ele segue evoluindo no histórico de performance aqui, a mercado dando apenas 67%, enquanto o TRX-F11 no patrimonial 78% e o CDI retornando 96,77%. Em relação ao prazo médio dos contratos, 14,54 anos, tem agora, em junho de 2025, 25,67% das receitas reajustadas no mês, ponto positivo. Em relação à segmentação de atuação, a maior exposição é para o setor atacadista, 44,98%, seguido do varejo, tem casa e construção, 7,46% aqui de dízimo para o hospital. Tem aqui também 66% de imóveis, 17% da estrutura financeira para o TRX-B11, o CPUR11 6,49%, 1,41% de renda fixa e 2,6% aqui em fundos imobiliários. Lembrando que 95% fica para varejo, 0,52% para saúde e 4,25% para hospital. O maior inquilino do fundo segue aqui o Açaí, 31,42%, seguido do Grupo Mateus, 19%. A maior concentração é aqui São Paulo, 41 ativos, 49% das receitas, seguido do estado do Goiás, Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro, Paraíba, Sergipe, Pará, Santa Catarina, Ceará e também no Maranhão. E em relação à estrutura patrimonial aqui do TRX-F11, pessoal, atenção, porque ele tem 4 bilhões 327 do total de ativos, subiu um pouquinho aqui o saldo devedor das securitizações, veremos adiante, atingindo 1 bilhão 8 milhões, então ponto de atenção, a relação de securitização dos imóveis aqui também subiu um pouquinho, agora é na casa de 23,3%, uma alavancagem líquida na casa de 12,56%, os ativos em liquidez reduziu um pouquinho, lembrando que no último vídeo comentamos na casa de 600 milhões, agora na casa de 464 milhões, a necessidade de caixa para amortização para os próximos 12 meses de 50 milhões, subiu um pouquinho também, um índice de liquidez corrente de 9,2%, decrescendo um pouquinho. O saldo devedor das securitizações aqui no TRX-B11 decresceu um pouquinho também, 398 milhões, e no comparativo do último relatório gerencial, deixei aqui em destaque para vocês, se verificarmos em julho de 2025, no comparativo dos números, temos aqui 4 bilhões e 300 de um total de ativos, 945 milhões do saldo devedor das securitizações, a relação das securitizações agora saindo de 21,84% para 23,3%, ponto de atenção, como comentamos, o saldo devedor das securitizações saindo de 945 milhões para agora 1 bilhão e 8 milhões, ponto de atenção. Os investimentos com liquidez saindo de 636 milhões para agora 464 milhões, uma necessidade de caixa subindo de 49 para agora 50 milhões, o índice de liquidez corrente decrescendo um pouco de 12,96 para 9,2%.
o saldo devedor das securitizações aqui do TRXB11 decrescendo de 439 milhões para agora 398 milhões, uma relação de securitização dos imóveis também decrescendo de 57% para agora 53,71%, então ponto de extrema atenção. Mas, voltando aqui para o relatório após este comparativo, lembrando que esta dívida aqui do TRXF11 tem um prazo médio de 13,16 anos, ele tem 0,5% para amortizar agora em 2025, este percentual tudo em relação ao patrimônio líquido do fundo e em relação à projeção da relação dívida por ativo total, hoje na casa de 22,36%, ponto de extrema atenção, porque é uma alavancagem extremamente alta, acima de 10%, ficar atento a esta situação. E em relação ao portfólio, aquilo que nós já sabemos, são diversas lojas espalhadas aí por todo o Brasil, inclusive nas regiões Norte, Nordeste e também na região Centro-Oeste, e de TRXF11 é basicamente isso. Perfeito, pessoal? Lembrando que este vídeo não é uma recomendação de compra ou de venda de nenhum dos ativos aqui mencionados. Aos novos inscritos, bem-vindos. Você que permanece conosco, muito obrigado por isso também. E você que ainda não é inscrito, considere se inscrever. Deixe seu like, seu joinha, porque tudo isso nos fortalece aqui na produção de conteúdos. Perfeito? Voltamos então com vocês no próximo vídeo. Fraterno abraço a todos. Até mais.